Olá, meu nome é Mário Henrique e nessa aula de revisão sobre gases ideais vamos resolver algumas questões para ajudar na fixação do conteúdo. Então vamos resolver a primeira questão. A questão 1 diz o seguinte: a temperatura inicial de um gás confinado e submetido a uma transformação isobárica é 27 graus Celsius. Qual a temperatura final em graus Celsius quando o volume for reduzido? De 80% e a 80%. Como estamos trabalhando com gases ideais, primeiramente eu vou expressar a equação de estado para os gases ideais, que é aquela famosa relação PV igual a nRT, em que o P é a pressão, V o volume, N o número de mols do gás, R a constante dos gases e T a temperatura do sistema. Primeiramente, para resolver a questão, nós devemos primeiramente analisar o estado inicial e o estado final do sistema, que nesse caso é um sistema fechado, pois o gás está confinado. Então, estado inicial ele é dado pelos seguintes parâmetros. Então, veja aqui que no PV igual a nRT, como nós temos um gás confinado, o N vai ser constante, ou seja, não tenho moléculas de gás saindo do sistema, atravessando as fronteiras do sistema. E também que, por ser uma transformação isobárica, a pressão vai ser igual a constante. Então, a única coisa que vai variar de um estado para o outro vai ser o volume e a temperatura. A temperatura já foi dada no problema. Então, a temperatura inicial é igual a 27 graus Celsius. E o volume também foi dado, só que aqui não foi dado um valor numérico. Então, a gente considera que o volume inicial vai ser igual a um certo V, um valor qualquer. E a transformação ela ocorre no sentido do estado inicial para o estado final, com N constante, porque é um sistema fechado, e com a pressão constante. Aqui eu estou indicando as condições, né, em cima dessa seta, as condições em que o meu processo ocorre. E aí nós temos o estado final do meu sistema. O estado final é dado pelos seguintes parâmetros. A temperatura final eu não conheço, é aquilo que eu quero determinar, né, como pede o problema, mas eu sei quem é o volume final. O volume final, veja aqui no item, o volume foi reduzido de 80%. Logo, esse VF vai ser igual a 0,2 o volume V, que é o volume inicial. Isso porque houve uma redução de 80%. Certo? Resolvendo o problema, temos o seguinte. Então veja que a transformação ela é isobárica. Então, portanto, a pressão inicial vai ser igual à pressão final. Só que dessa expressão PV igual a nRT, nós sabemos, né, manipulando matematicamente, que a pressão é dada por essa expressão. Vai ser o nRT sobre V. Apenas passei o V que estava multiplicando, ele passou dividindo todo esse termo. E aí, quem vai ser a pressão inicial? A pressão inicial vai ser igual a nRTI sobre o VI. Então, escrevendo isso, nós temos nRTI, que é a temperatura inicial, sobre o volume inicial. Isso vai ser igual à pressão final. A pressão final é dada por nRTF, que é a temperatura final, sobre o volume final. E aí vocês podem perceber que aqui eu tenho NR do lado esquerdo e NR do lado direito. Como eles são constantes, eu posso cortá-los da expressão. E temos, a partir da equação geral dos gases ideais, a seguinte relação para esse caso específico. Temperatura inicial sobre volume inicial vai ser igual a temperatura final sobre o volume final. E aí, isolando a temperatura final, que é a temperatura, o parâmetro que eu quero determinar, temos o seguinte. Temperatura final vai ser igual a volume final. Esse volume final que está dividindo, ele passa multiplicando todo o termo à esquerda. Então, eu vou ter a seguinte relação entre os volumes. Volume final dividido pelo volume inicial, multiplicando a temperatura inicial. E agora vamos determinar essa relação entre os volumes, né?
Vou anotar desse lado aqui. Volume final sobre o volume inicial é a mesma coisa que o quê? Quem é o volume final? O volume final é igual a 0,2V, que é o volume lá no início, né? Aquele valor que não foi dado na forma numérica, mas um valor qualquer V. E o volume inicial é simplesmente o V. Então veja que o V ele aparece multiplicando em cima e embaixo. Então eu posso cortá-lo e tenho a seguinte relação entre os volumes, né? De 0,2. Substituindo esse valor aqui, né? Substituindo essa relação aqui nessa expressão que eu encontrei, eu vou ter o seguinte, que a temperatura final, nesse caso específico, ela vai ser igual a essa relação, VF sobre VI, que no caso é 0,2, multiplicado pela temperatura inicial do sistema. Então, temperatura final simplesmente vai depender dessa temperatura inicial. No caso da temperatura inicial, eu só vou reescrever aqui, que a temperatura inicial que foi dada em graus Celsius, eu vou ter 27 mais, eu quero converter essa temperatura em graus Celsius para Kelvin, porque quando a gente trabalha com gases ideais, a gente sempre vai utilizar não os graus Celsius, mas sim a escala absoluta em Kelvin. Para converter esse valor em graus Celsius para Kelvin, eu simplesmente somo o 27 mais 273, obtendo, nesse caso, o valor de 300 Kelvin. Substituindo esse valor da temperatura inicial convertida, nós temos o seguinte, que a temperatura final vai ser igual a 0,2 vezes a temperatura inicial, que no caso é 300 Kelvin. E aí, multiplicando, né, calculando esse valor, eu tenho que a temperatura final é igual a 60 Kelvin, que é a mesma coisa que menos 213 graus Celsius. E aí, convertendo, eu obtenho o valor convertendo de Kelvin para graus Celsius, eu obtenho o valor de menos 213 graus Celsius, que é a resposta da temperatura final. E aí, para resolver o item B, o processo vai ser o mesmo esquema, só que aqui eu não tenho uma redução de 80%, eu tenho uma redução a 80%. Ou seja, essa relação, esse valor aqui seria na verdade 0,8. Ou seja, no caso do item A, ele foi reduzido de 80%, ele foi reduzido a 20% do valor inicial, que foi isso que nós fizemos aqui de 0,2V. No caso do item B, ele foi reduzido a 80%. No caso, a redução dele foi uma redução de 20%. Então, isso aqui seria um valor de 0,8. Procedendo dessa mesma forma, iríamos apenas substituir nessa expressão, ao invés de 0,2, colocaremos 0,8. Fazendo os cálculos, obteríamos o valor, no caso do item B, né, substituindo a temperatura final por 0,8 vezes 300 Kelvin, obteríamos o valor de 240 Kelvin. Aqui só converteríamos o valor em Kelvin para o valor em graus Celsius. Então agora vamos resolver a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: um recipiente fechado com capacidade de 32 litros contém dióxido de carbono a menos 23 graus Celsius. Considerando desprezível a variação da capacidade do recipiente, então, a variação da capacidade é desprezível com a variação da temperatura, a que temperatura a pressão do gás se reduzirá a 4/5 da pressão inicial? Então aqui nós temos uma questão envolvendo gases ideais, e todo e qualquer tipo de questão envolvendo gases ideais é resolvida através da seguinte equação de estado, né? A conhecida PV igual a nRT, em que o P é a pressão, V o volume, N a quantidade de matéria em mols, o R é a constante dos gases e T a temperatura. Primeiramente, devemos analisar o estado inicial e o estado final do meu sistema. Então, o estado inicial é dado por os seguintes parâmetros. A gente viu que o recipiente ele está fechado, então, portanto, a quantidade de matéria é constante, ou seja, a quantidade de matéria no início é igual à quantidade de matéria no final. Então, não tenho moléculas de
de dióxido de carbono atravessando as fronteiras do sistema. E outro dado importante, ele informa que a variação na capacidade do recipiente é desprezível. Ou seja, a capacidade do recipiente, o volume do recipiente, né? Entenda-se capacidade por volume, não varia com a temperatura. Então, considero que o volume no estado inicial é igual ao volume no estado final. Então, não há variação do volume. E aí, da equação de estado, nós temos que o V é constante, o volume do sistema é constante, e a quantidade de matéria é constante. As únicas propriedades que estão variando nesse caso é a pressão e a temperatura. A temperatura inicial foi dada. A temperatura inicial vai ser igual a menos 23 graus Celsius, que convertendo para Kelvin vai dar o valor de 250 kelvins, né? Basta pegar 273, que é o valor correspondente a 0 graus Celsius, e subtrair 23. A gente obtém um valor em Kelvin. A gente sempre que trabalhar com questões envolvendo gases ideais, a gente sempre trabalha na escala absoluta de temperatura, que no caso é na escala Kelvin. E a pressão, como não foi dado um valor numérico para a pressão, nós consideramos que a pressão inicial vai ser igual a um certo P, uma pressão qualquer P. E aí, a transformação ocorre com N, que é a quantidade de matéria, e o volume constantes. O estado final tem os seguintes parâmetros. A temperatura final é a temperatura que eu quero determinar, que é solicitada pelo problema. E a pressão final eu conheço. Quem é a pressão final? A pressão final aqui informa que a pressão do gás se reduzirá a 4/5 da pressão inicial. Então a pressão final vai ser igual a 4/5 da pressão inicial, que no caso é P. A pressão inicial é igual a P, então eu coloco P aqui desse lado. E aí, resolvendo o problema, a gente sabe que isso aqui é um caso de uma transformação que ocorre a volume constante. Então, o volume inicial vai ser igual ao volume final, mas o volume é dado por quem? O volume ele é dado por essa expressão aqui, né? Pô, vamos extrair essa expressão para o volume a partir da equação de estado, PV igual a nRT. Então, basta pegar a pressão que está multiplicando o volume e passar ela dividindo. Então, eu tenho que o volume é igual a nRT sobre a pressão. E aí eu vou substituir nessa expressão aqui. Quem é o volume inicial? O volume inicial é igual a nR T inicial sobre pressão inicial. Quem é o volume final? O volume final é igual a nR T final sobre a pressão final. Então, note que eu tenho nR, que é a quantidade de matéria, multiplicando a constante dos gases, que, por definição, é constante, em ambos os lados. Então, eu posso eliminar o nR desse lado e o nR do outro lado, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, ficando com essa expressão, com essa relação entre as temperaturas e pressões. TI sobre PI é igual a temperatura final sobre a pressão final. Eu conheço quem é a temperatura inicial, eu conheço quem é a pressão inicial e conheço quem é a pressão final. Então, eu tenho aqui 4 variáveis, em que 3 são conhecidas e uma é desconhecida. E a temperatura final é justamente o que queremos determinar nesse problema. Então, a temperatura final, isolando a temperatura final, vou ter o seguinte, né? Basta pegar a pressão final e multiplicar no lado esquerdo. Então, eu vou ter a seguinte relação. A temperatura final vai ser igual a pressão final sobre a pressão inicial, que multiplica a temperatura inicial. Agora a gente vai determinar quem é, né, qual a relação entre a pressão final e a pressão inicial. Então, pressão final sobre pressão inicial vai ser igual a quanto? Quem é a pressão final? Ora, a pressão final vai ser igual a 4/5, que multiplica P. E a pressão inicial é simplesmente P. Então, como ele aparece em cima e embaixo multiplicando, a gente pode cancelá-los. Temos a seguinte relação entre a pressão final e a pressão inicial. PF sobre PI vai ser igual a 4/5 ou simplesmente 0,8. E aí, substituindo, nós temos o seguinte, que
a temperatura final vai ser igual, pressão final sobre pressão inicial é igual a 0,8, multiplicando a temperatura inicial em Kelvin. Então, portanto, a temperatura final, substituindo por valores, nós vamos ter que a temperatura final é igual a 0,8 vezes temperatura inicial, 250 kelvins, que vai me dar o valor de 200 kelvin. Nessa temperatura, a pressão final é igual a 0,8, ou seja, é igual a 80% da pressão inicial, que convertido em graus Celsius me dá o valor de menos 73 graus Celsius. Então temos o valor de 200 Kelvin, que é a temperatura final na qual a pressão final se reduzirá a 4/5 da pressão inicial. Substituindo, né, convertendo esse valor em Kelvin para graus Celsius, nós temos o valor de menos 73 graus Celsius. E agora vamos resolver a terceira questão da Universidade Federal da Bahia. 30 gramas de uma substância pura no estado gasoso ocupam um volume de 12,3 litros a temperatura de 327 graus Celsius e a pressão de 3 atm. Calcule a massa molar dessa substância. Então, eu tenho aqui nessa questão os seguintes dados. A massa é igual a 30 gramas, ela está no estado gasoso, certo? Portanto, a gente pode considerar como gás ideal. Ocupa um volume de 12,3 litros na temperatura de 327 graus Celsius e a uma pressão de 3 atm. Calcule a massa molar, considerando esse R aqui, certo? Então, lembrando lá da equação de estado dos gases ideais, nós temos a seguinte relação: PV é igual a nRT. Só que aqui eu tenho uma informação da massa e quero descobrir a informação da massa molar. Lembrando que o número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. A massa em gramas, massa molar em gramas por mol, resultado em mol. E aí eu vou substituir o N por essa relação aqui na expressão dos gases ideais. Então, eu vou ter PV igual a N, só que N agora vai ser o Mzinho, que é a massa da substância, sobre o Mzão, que é a massa molar, vezes RT. Certo? E aí, eu vou isolar a massa molar da seguinte forma. O Mzinho sobre o Mzão vai ser igual a PV, esse termo aqui está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo, sobre RT. E aí, o Mzão, que é a massa molar, vai ser igual ao Mzinho multiplicado pelo RT dividido por PV. E a partir dessa expressão eu sei quem é o R, que é a constante dos gases, sei qual é a temperatura, sei qual é a massa da substância, sei a pressão e o volume do recipiente. E aí, usando essa expressão, substituindo os valores, eu tenho o seguinte, que o Mzão vai ser igual a quem é a massa? A massa é 30 gramas, multiplicado pelo R. O R é igual a 0,082 litros atmosfera vezes o mol elevado a menos 1 vezes Kelvin elevado a menos 1, multiplicando a temperatura, que no caso é de 327 graus Celsius. Mas, nesse caso, eu tenho que converter para Kelvin. Então, eu vou ter que 327 graus Celsius é igual a 600 Kelvin. Então, 327 graus Celsius é igual a 600 Kelvin. Isso tudo sendo dividido por PV. Quem é a pressão?
3 atm, que multiplica o volume. O volume é igual a 12,3 litros. E aí vejam a importância de expressar as unidades na expressão. Isso por quê? Porque o resultado a gente consegue verificar no final se aquele resultado está realmente coerente, se ele está correto a partir da análise das unidades. Então veja que aqui eu tenho Kelvin elevado a menos 1 e Kelvin. 1 menos 1 igual a 0. Então eu posso anular esses dois Kelvin. Aqui eu vou ter litros e aqui embaixo eu tenho litro. Eu posso cortar o litro em cima com o litro embaixo. Aqui eu tenho ATM e em cima também tem um ATM. Então eu posso cortar o ATM com ATM. E aí a massa molar vai ser dada por gramas por mol, que é realmente a unidade da massa molar. Então, fazendo as contas, nós temos o seguinte resultado. A massa molar é igual a 40 gramas por mol. Pode ser expresso dessa forma, né? Como elevado a menos 1, ou dessa forma. 40 gramas por mol, que é a resposta da questão. Bom, chegamos ao final da aula sobre revisão de gases ideais. Muito obrigado por terem assistido a videoaula. Deixa aí se tiver alguma dúvida nos comentários, se inscreva no canal e bons estudos.